conferir agora a quinta e última receita finalista do Desafio de Receitas TV Atalaia Coringa. Nos últimos programas, nós exibimos aí 4 das 5 finalistas. Hoje a gente vai encerrar com o Carlos Henrique, que preparou uma deliciosa coxinha de flocão coringa. Só de falar já tô com água na boca. Vamos acompanhar? Tá chegando a hora, a grande final do Desafio de Receitas TV Atalaia Coringa. E aqui comigo mais um finalista, Carlos Henrique. Carlos, você, dos finalistas, você é o único homem e eu soube que a sua receita é uma receita bastante assim, conhecida, né, do brasileiro, da pessoa que vai ali na feira, né? E aí, qual receita é? Bom, minha receita é a coxinha de flocão coringa. Como bom nordestino, na verdade como todo bom nordestino e gosta muito de um cuscuz, eu inovei utilizando justamente o flocão coringa para fazer a coxinha de flocão coringa. Olha só, ele pegou a coxinha, que é um salgado, é um alimento muito popular, e misturou com o flocão coringa, que inclusive está sempre na mesa dos brasileiros, né? Brasil em geral, não só o nordestino, mas de norte a sul, gosta muito do cuscuz, gosta muito do flocão coringa, que é um alimento muito apreciado na mesa dos brasileiros e obviamente que não poderia faltar nesse concurso. Agora me diz uma coisa, você faz o maior sucesso em casa, que eu já fiquei sabendo, né? Eu sempre comento com a minha esposa que eu sou cozinheiro e ela apenas lava os pratos, então eu costumo muito cozinhar em casa, sempre estar inovando, fazendo uma receita, fazendo outra, tentando aproveitar ao máximo. Inclusive é um hobby para o meu tempo livre, é uma forma que eu uso para me distrair, para me desconectar e para fazer também o bem. Afinal de contas, cozinhar também é um ato de amor. Ah, com certeza. E aí me fala, nessa sua receita, você substituiu aqui colocando o flocão. Fez alguns testes? Sim, fiz alguns testes. Em casa eu fiz alguns testes com outros tipos de ingredientes, mas o flocão foi aquele que encaixou melhor, foi aquele que deu a melhor liga e aquele que deu o melhor sabor, inclusive. Coringa sempre tem um produto ali que vai dar certo em qualquer receita que você vai fazer na sua casa. Mas então, eu quero saber dos ingredientes da coxinha com flocão coringa. Vou apresentar os ingredientes para você agora. Bom, eu utilizei então 200 gramas de cuscuz flocão coringa, 300 ml de leite, o recheio eu utilizei a charque, mas é opcional, 60 gramas de farinha de arroz e 2 ovos, um para utilizar no ato da receita e o outro para pincelar ao final. Então vamos para o preparo. Vamos sim, agora mesmo. Deixa eu pegar aqui a panela para a gente começar o nosso preparo. Bom, para preparar, como é que nós vamos fazer? Primeiro, aquela regrazinha básica que a gente aprende sempre no ensino fundamental. Soluto no solvente. Então, primeiro a gente coloca os 300 ml de leite na panela. Depois dos 300 ml de leite, eu vou adicionar 200 gramas de flocão coringa. Em seguida, 60 gramas de farinha de arroz. E por último, para dar liga na minha receita, um ovo completo. E a partir de agora, começarei a mexer minha receita a fogo médio. A ideia é que você mexa toda a sua receita lentamente até que ela comece a soltar do fundo da panela. Por que tem que ser lentamente? Primeiro lentamente para poder homogeneizar totalmente os ingredientes e depois porque é necessário que toda a massa, todo o flocão ele seja cozido. O ponto é, você vai mexer lentamente até que a massa ela vai começar a soltar do fundo da panela. Após soltar do fundo da panela, você vai precisar deixar ela uns 10 minutinhos descansando para que ela possa esfriar e assim você consiga manipular com facilidade. Então, observe que neste momento aqui, ela já começa
se aproximar do ponto e ela já começa a soltar, ó. É muito rápido, do né? fundo Não da demorou panela. nem 3 minutos aí para ela poder chegar no ponto, né? Exatamente. Quem é confeiteiro vai perceber que ela dá a mesma consistência da massa da coxinha. Inclusive na forma de manipular, vai ser exatamente a mesma. Nesse momento, a nossa massa está pronta, observe que ela solta facilmente do fundo da panela. Com bolo, né? Com bolo, exatamente. E como eu falei agora há pouco, vou repetir. Quem trabalha com confeitaria vai perceber que a massa da coxinha ela fica exatamente nessa consistência. Agora que ela está pronta, o que é que eu vou fazer? Vou desligar meu fogo, tá? Então vou desligá-lo e vou deixar ela descansando por pelo menos 10 minutinhos. Vai esfriar. Para esfriar. Por quê? Vai facilitar que eu manipule a massa. Então eu vou tirar ela do fogo, vou deixar ela descansando por uns 10 minutinhos e daqui a pouco eu volto para a gente começar a montagem da coxinha. Massa pronta, e agora como é que essa coxinha pode ser assada? Como é que ela vai ao fogo? Bom, essa coxinha pode ser assada de duas formas. Ela pode ser assada na air fry, então com temperatura média de 200 graus em 20 minutos. Ou no forno com a temperatura de 180 a 200 graus em 25 minutos. No nosso caso aqui, vamos utilizar o forno com a temperatura média de 180 graus a 25 minutos. Mas aí você vai fazer uma assadeira. Preciso de uma assadeira. A mágica aconteceu. Prim, apareceu. Pronto. Chegou exatamente o que eu precisava, a assadeira, para justamente montar as minhas coxinhas. Então vamos lá. Gente, tem aqui a assadeira. Não precisa untar. Não precisa, não vai grudar. Não vai grudar, porque a massa ela é uma massa que ela não dá muita liga, então não precisa untar. O aconselho não é muito utilizado, mas aconselho que utilize um fio de manteiga nas suas mãos, para quando for manipular a massa não grudar em suas mãos. Então vou utilizar um fio de manteiga, passar e espalhar em minhas mãos. Deixa ela brilhosa. Isso, deixa ela brilhosa, lisa e macia. E em seguida, sim, nós vamos pegar um pouco da massa para poder então começar a montagem da nossa coxinha. Então eu vou pegar uma certa quantidade, não há uma quantidade ideal de gramas, você vai pegar uma certa quantidade que você vai imaginar o tamanho que fique sua coxinha, tá? Então eu peguei, por exemplo, esse bolinho aqui, ó, vou manipular na mão, deixar ele bem redondinho e em seguida não preciso de cilindro para abrir a massa ou qualquer outra coisa do tipo. Simplesmente com as minhas mãos, ó, é a massa. Vou amassar a massa e abrir para deixar um espaço para colocar o meu recheio. Pronto. Então espalhou a massa. Espalhei a massa. Chegou a hora de adicionar o recheio. Pronta. Agora é a hora de adicionar o recheio. Como eu disse, utilizei a charque, mas fica a seu critério se você quiser utilizar o queijo, se você quiser utilizar o presunto. Um detalhe importante que eu não havia mencionado, essa receita ela pode servir até 4 pessoas. Boa. Então em 200 gramas de flocão coringa e 300 ml de leite você pode servir até 4 pessoas. E a depender você faz o tamanho da coxinha maior, menor. Fica eu tô sozinho, tô a fim de comer sozinho. Então você faz duas coxinhas gigantes e fica coxinha, fica colchão. Fica colchão e vai comer. Então vou adicionar o meu recheio, uma quantidade inclusive que seja fácil para você fechar. Não adianta você colocar um monte de recheio aqui, porque depois vai ser difícil para fechar a massa. Então eu coloquei uma quantidade ideal aqui, nesse caso eu coloquei 2 garfos, mas você pode utilizar também uma colher de sopa e 2 colheres de sopa rasa é o suficiente. E o que é que eu vou fazer agora? Vou manipular minha massa. Então aí tá o pulo do gato também, né? Porque precisa de ter um jeitinho para fechar direitinho. Digamos que tem que ter uma certa delicadeza. É isso. Então eu vou fechar a minha massa, começar a fechar, ó. Dobrei a minha massa e agora eu vou começar, ó, fechar, fazer o sentido inverso, porque daqui eu vou trabalhar com ela para que ela forme então a coxinha. Posso deixar ela mais lisinha, caso eu queira, ou posso deixar desse formato, porque quando eu terminar de pincelar com o ovo, ela vai ficar bem lisinha, bem uniforme para ir ao forno. Está no formato de coxinha, então o próximo passo? Próximo passo agora é pincelar com a gema de ovo, não a clara, somente a gema, com a gema de ovo, porque essa gema tanto vai deixar a sua superfície uniforme, quanto vai dar uma cor
bonita, uma cor elegante, vistosa, atraente. Aquela ideia do comércio, tá? Eu vou pegar meu pincel aqui e vou... Pincel de silicone é muito bom, né? Isso, pincel, porque tem as cerdas bem molinhas. Então posso pegar a gema do ovo e... Só é pincelar. Pincelar. Termina de passar em toda a sua coxinha, não tenha economia. Pode colocar muito. À vontade. E nesse momento está pronta para ir ao forno. Então vamos lá, colocar no forno. E olha a coxinha com flocão coringa prontíssima. Super pronta para ser servida. Olha, se vocês pudessem sentir o cheiro que eu estou sentindo aqui, certamente já estariam com fome e corriam para experimentar. Bom, e eu te desejo um excelente final, boa sorte, tá bom? E a gente se encontra no dia 8 de agosto no Você em Dia, grande final do Desafio de Receitas TV Atalaia Coringa.